Seja muito bem-vindo ao podcast Elite Saúde e hoje eu estou entrevistando a doutora Jaqueline Silva, que ela é uma profissional assim excepcional que eu conheci recentemente. Ela dá aula no Instituto Iowa, na segmentação de bucomaxilo, certo, doutora? Isso. O que eu vou fazer aqui no decorrer do podcast? Eu vou estar destrinchando aqui a vivência da doutora para ela trazer tanto a vertente dela profissional quanto a vertente pessoal. E, doutora Jaqueline, uma coisa bem interessante. O seu que eu recebi foi a maior apresentação que eu já vi de todas. Que eu pensei, se fosse para a gente fazer aquilo tudo ali em tópicos, ia ficar aqui uns 1 minuto e meio só falando. Mas vamos começar por partes. Por que você escolheu a odontologia? A odontologia me escolheu. O que aconteceu? Eu gostava, sempre quis ser médica, certo? Só que minha mãe deu a opção assim, ou você passa em faculdade pública ou você não faz faculdade. Então, eu não tive uma opção. E aí, eu levei bomba no vestibular, porque na época, há 20 anos atrás, o vestibular de medicina era concorrido mais ou menos de mais de 100 para 1. Né? E eu não podia, minha mãe não podia pagar um cursinho muito caro, tinha tudo isso. Então levei bomba e minha mãe falou assim: olha, é o último ano que você presta vestibular. Se você não passar agora, você não vai mais fazer faculdade, vai fazer uma particular qualquer curso, mas não tem opção. Aí eu fui prestar odontologia, aí eu prestei odonto, prestei enfermagem, prestei outras coisas na área da saúde, para ver, porque eu falei, eu não posso morrer na praia, estudei tanto. Aí eu passei em todas que eu prestei, na Federal de São Paulo, na Estadual de São Paulo, Estadual de Londrina. Aí eu escolhi a Estadual de São Paulo, odontologia, porque eu pensei assim, a odontologia é saúde, e vamos ver, né, vamos aceitar esse desafio. O meu primeiro ano de odontologia foi desafiador, eu não aceitava ser dentista. Aí minha mãe falou, então desiste. Eu falei, não, eu vou gostar e vou caminhar pela odontologia. Aí no segundo ano eu me apaixonei pela área, mas eu já pensava em ser professora, porque eu sempre gostei de lecionar. Eu fui professora voluntária de física, em cursinho, né? Então eu comecei a dar aula muito nova. E aí eu fiz a faculdade, me apaixonei pela área da saúde, né? Pela odontologia. E aí quando apareceu a parte de harmonização e da bucomaxilo, aí que eu vim apaixonar ainda mais pela área. Porque realmente essa questão da bucomaxilo é como se fosse um médico ali, realmente, é uma cirurgia complexa. Eu lembro só previamente de algumas coisas, de zigomático, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas zigomático, exato. É uma questão bem mais complexa em si, de trabalhar, e acaba que é como se fosse uma medicina da odontologia, né? E 20 anos atrás a gente nem imaginava que a odontologia ia chegar onde chegou, né? Então, a odontologia, hoje, a harmonização é como se fosse um médico dermatologista, né? E a bucomaxilo tá quase como hoje tem uma linha aí, que é as cirurgias estéticas da face, que está em alta, que ainda está para ser liberada, está virando como se fosse um plástico, né? Um cirurgião plástico da face. Então, a bucomaxilo a gente estuda há 3 anos, tem um hospital, tem aí uma mini residência, onde a gente tem horas hospitalares, trata trauma, o paciente lá chega politraumatizado, com várias fraturas ósseas e tecido mole. Quem entra é o buco, que faz isso, que faz toda a parte de reconstrução de face, juntamente com a equipe médica ali, mas é o buco que vai colocar a placa e vai reestruturar a face do paciente. Perfeito. Trazendo ali um pouco mais prático para as pessoas que são leigas, então, pessoas que sofreram um acidente, no caso, acidente de carro, ou tiveram algum acidente em casa, ou alguma circunstância que aconteceu algum problema na face. Quem atende é o buco. Então, por exemplo, você sofreu um acidente de moto e teve uma fratura ali no osso da face, teve um aprofundamento. Então, é o buco que vai lá reestruturar, pôr uma placa, fazer toda a sutura do teu rosto, arrumar tudo, como se fosse uma cirurgia plástica mesmo, só que ali por conta do trauma, né? Perfeito. E, doutora Jaqueline, dentro desse contexto depois que você começou a entrar pela odontologia, como é que foi ali o seu processo de exercício? Por onde você começou?
Aí eu fui para Curitiba, me formei na Estadual de São Paulo, né, ali em Araçatuba. Depois eu fui para Curitiba. Em Curitiba eu trabalhava como clínica geral. E a dona da clínica, ela era ortodontista e começou a me incentivar a fazer orto. Aí eu entrei na especialização de ortodontia, onde eu me destaquei. E o dono da faculdade pegou eu para dar aula. Logo assim que eu me formei na especialização, ele já me chamou para dar aula. Interessante que a primeira aula que eu dei, teórica, foi no susto. O meu chefe, né, ele chegou para mim e falou assim, olha, amanhã você vai assistir a minha aula. Eu, tá bom. Cheguei lá, ele abriu o computador, sentou atrás, lá no último cadeira e falou assim, para os alunos, ó, quem vai dar aula hoje é a professora Jaqueline, ela tá aqui, ela vai dar aula disso e disso e disso. Eu olhei para ele e falei, como assim, né? Ele abriu a aula dele e aí eu fui dando aula, dei 8 horas de aula numa aula que não era minha, só olhando os slides. Aí ele falou, esse era teu teste, você tá aprovada, você tá na equipe. Aí foi assim minha primeira aula teórica dentro da odontologia. E aí eu comecei a dar aula de ortodontia, coordenei cursos na ortodontia também. E depois, quando abriu a harmonização orofacial, começou a querer ter a harmonização orofacial. Em 2015, 2016, eu já entrei na harmonização. E aí, quando eu fiz a primeira especialização de harmonização do Brasil, que foi lá em 2017, que nem era habilitada ainda, nem era uma especialidade, que a especialidade abriu em 2019. Em 2019 já tinha o título de especialista e já dava aula na área de harmonização. E depois veio a bucomaxilo na minha vida. E eu fiz prótese, também fiz outros cursos fora também da área de odontologia, porque eu gosto sempre de buscar conhecimento. Fiz um curso de nutrição e emagrecimento na área de educação física e nutrição, só para compreender o corpo humano e o metabolismo da gordura. E aí depois eu fiz o mestrado também. O mestrado, ele abriu muitas portas para mim. E eu gostei muito da área da pesquisa, né? Eu tenho uma pesquisa em andamento. O difícil é ser pesquisador no Brasil. Você não tem incentivo. Quando eu vim de escola pública, certo? A escola pública, mesmo a faculdade pública, você ainda tem um incentivo do governo, tem que pedir bolsa, mas quando você faz o mestrado na particular, você não tem incentivo nenhum. Você tem que fazer a sua pesquisa do seu próprio bolso. Então, eu paguei a minha pesquisa de células-tronco. Então, eu tirei a gordura da papada. Eu gosto muito de lipo, de fazer lipoaspiração da região do pescoço ali. E eu pensei, tem célula-tronco no corpo humano todo, né? Será quanto que tem de célula-tronco nessa gordura da papada que a gente tira tanto? Então, essa foi minha pesquisa. Descobrir a quantidade e a qualidade dessas células retiradas da gordura da papada. E era uma pesquisa até então única, não tinha nenhum artigo. Um artigo ainda que eu não publiquei. E eu descobri, foram 2 grupos, um grupo pacientes na menopausa. Por que pacientes na menopausa e mais velha? Porque quando a gente entra na menopausa, cai muito a nossa, né, atividade mitótica. O que é isso? O metabolismo fica lento, né? Tudo fica lento, as células já estão morrendo, já está tudo. Então, eu achei que nesse paciente eu descobri uma quantidade mínima de células. E eu descobri 99,9% de células-tronco nesses pacientes. Então, quer dizer que a gordura da papada ela é rica em células-tronco. E diferente de outros lugares. Aí, por exemplo, barriga, né? Tem artigos da gordura da barriga, 92%. Da bola de bichar, né? Onde a gente faz bichectomia, é o lugar que mais tinha até então, 97,5%, né? Em relação aos outros. Então, assim, para regeneração, isso é uma ótima fonte de célula-tronco. E você pode deixar lá armazenado para uma eventual possibilidade de você usar numa doença degenerativa ou não. Você pode deixar armazenada a sua gordura com célula-tronco ali. Tipo quando a pessoa vai fazer o armazenamento de óvulos para usar depois? Isso, igualmente? Interessante. Eu posso pegar, você marcou uma cirurgia comigo. Eu tenho interesse em deixar armazenado minhas células ou utilizar para estética. Porque uma célula-tronco multipotente, que é da papada,
ela consegue rejuvenescer em torno de 50% uma célula. Então, ela tem poder regenerativo e rejuvenescedor. Tá? Então, você pode pegar, eu mando para o laboratório, e o laboratório faz o cultivo dessa célula e deixa armazenado, você precisar dessa célula aí para uma doença degenerativa ou não. Ele consegue armazenar essa célula e me devolver uma parte para eu te entregar. Entendeu? Essa célula tronco, ela tá dentro de um meio, né? De uma fração vascular. Eu te entrego ela. Hoje, a resolução. Então, essa pesquisa eu faço desde 2021. Mas no Brasil, essa resolução da gente usar essa célula é de 2022. Tá? Então, desde 2022, a gente pode usar manipulação mínima de células tronco. O que é isso? Eu não posso diferenciar essa célula e te entregar ela diferenciada, mas eu posso te entregar a célula sem diferenciar. Então, quando ela entra no seu organismo, ela vai procurar alguma coisa que precisa. Se você estiver inflamada, se estiver doente, ela vai para onde ela está doente. Agora, se não estiver doente, ou eu quero para estética, eu causo uma inflamação ali na região que eu quero, para ela ficar ali e regenerar o teu tecido e melhorar a qualidade da tua pele e regenerar as rugas. Entendeu? Essa é a ideia. Que incrível! Essa daí eu não sabia. Muito interessante. E doutora, você está falando de questão de você um gabarito extenso, de muito estudo. Agora eu quero trazer uma outra vertente, que é justamente do porquê de tanto tempo. Que a gente olha assim para ela, que nem eu falei, eu acho que você tem uns 29, 31. E a doutora, ela tem 41 anos. Então, quantos anos de formada já? Eu tenho 17 anos de formada. 17 anos de formada. Uhum. E conta até pra gente quais são os estados que você já deu aula. Ixi, vários. Eu já dei aula no Pará, Rondônia. A última da Rondônia quase caiu um avião, né? Essa eu vou te contar, né? Nossa, verdade. Porque são três aviões para chegar em Agi, Paraná. O último é aqueles aviões pequenos, bimotor, bem pequenininho. E aí, chegando no aeroporto, o piloto pegou e falou, estamos chegando no aeroporto. E aí, apagaram todas as luzes e deu uma queda livre, assim, de lado. Aí, o piloto falou, se prepare para pouso de emergência. E tudo apagado, sem ar-condicionado, sem nada, e foi segundos. Aí, eu vi que não dá tempo nem de pedir perdão pelos pecados para Deus, tá? É muito rápido. Segundos, o avião pousou naquele tranco, e aí o piloto... falou assim da cabine, gente, graças a Deus, agradeçam a Deus que deu tudo certo, mas evacua a aeronave com rapidez e risco de explosão, o bombeiro já está ali, então aí o bombeiro já estava, a gente saiu pela portinha e deu tudo certo, né, foi uma loucura. Meu Deus. Mas eu já dei aula Rondônia, Pará, Nordeste, eu já dei aula em João Pessoa, dei aula também em Belo Horizonte, São Paulo, dei aula para o sul inteiro aqui, em várias. Eu já cheguei a dar aula em 18 faculdades de pós-graduação, de graduação pelo Brasil. E dou aula online, né? E eles vêm até mim para os estrangeiros. México, Honduras, Equador, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile e todos esses países. Tem mais que eu não vou lembrar de cabeça aqui. Perfeito. Então, assim, nós vemos que é uma pessoa, um profissional, tanto que tem uma bagagem vasta em questão de conhecimento para aplicação nos pacientes e também para os alunos. E, doutora, eu queria também trazer um ponto bem interessante que você chegou a falar sobre o viés até mesmo que você é aquela pessoa que é a skin the game, que a gente costuma dizer. Tudo que você faz ali, você coloca em prática ali. Como é que é essa questão do autocuidado para você, associado a essa questão da odontologia, ou como um todo, no caso do seu cuidado que você falou que você chegou a fazer uma blefaro? Ah, sim. Isso. Então, eu prezo a naturalidade, eu gosto de envelhecer com naturalidade. Até foi engraçado que eu fui num congresso de harmonização e fui comprar um produto, né? E a Dental que eu comprei o produto, né? O lugar que eu comprei o produto, pegou minha identidade e falou assim, olha, você é a primeira aqui que eu vi no congresso que parece com a foto da identidade, porque todo mundo está transformado, né? Então, tudo com a mesma cara, né? Então, eu prezo pela qualidade e individualidade do meu paciente. Eu quero envelhecer qualidade. Então, eu tento repor o que a pessoa perdeu, não tentar colocar ela nos padrões de beleza. Porque você é bonita como você é. Deus te fez assim, te deu. Não adianta eu querer transformar, eu quero ser assim, entrar dentro do padrão de beleza.
Às vezes você é harmônica e isso que traz o belo. A simetria às vezes é belo. Então, eu trabalho nessa linha. E comigo também, eu tenho procedimento. A última foi uma blefaro-cirúrgica que eu fiz, porque estava pesando o meu olhar, principalmente quando eu fazia toxina botulínica, eu sentia pesar o olhar. E cílios postiços, falou que eu entrei na era do postiço, né, dos cílios, e eu gosto de cílios que a gente acorda pronta, né? E aí pesava muito, era até ruim usar cílios, né? Então, fiz a blefaroplastia recentemente, tem 4 meses, 5 meses, para realçar o olhar ali, mas tenho preenchimento, eu tenho o bioestimulador, tenho bastante coisa, mas sem mudar o que eu sou. Então, sempre ali numa linha mais natural. Até tá vencidos meus procedimentos, preciso renovar meus procedimentos. Não, mas é justamente isso. Você mantém as suas expressões, mantém a anatomia do seu rosto. Eu fiz recentemente, inclusive fiz o retoque antes de ontem, do Botox. E eu sou a pessoa que eu preciso fazer a blefaro. E aquilo que você falou, eu sinto o olhar pesado. Eu tô aqui ficcionada, só que se eu fico muito tempo assim, é como se tivesse um leve pezinho sobre as pálpebras. E eu também já tinha ido, a última pessoa não chegou a falar de muitos procedimentos, só de realmente um retoque aqui. Mas eu já fui a lugares que as pessoas não vão harmonizar aqui, harmonizar ali, harmonizar aqui. Na época que eu fui, já tem muitos anos, graças a Deus que eu não podia fazer aqueles procedimentos. Porque senão hoje eu ia estar simplesmente robotizada ali, uma outra pessoa. E eu achei isso muito legal, que você, além de trazer esse rejuvenescimento para você, além de estudar e buscar sempre o processo de inovação, tem uma vasta formação. E é uma pessoa que gosta, tem aquele amor, tem aquele apreço, tem a vivência, se dedica muito. E, doutora, um ponto que eu vejo muito interessante, como eu tenho muitas mentoradas da área da saúde e também dentistas, eu vejo que, assim, a vida do dentista, que ele começou a atuar no mercado, que ele acabou de passar pelo processo da formação, ele está seguindo ali em um ponto cego. Muitas das vezes ele está atendendo diversos serviços, não sabe o que especializar, ele está ali naquele limbo. Então, como você passou pela essa jornada, eu queria que, assim, que você me falasse até sobre a questão sua, quanto também dos seus alunos, como que é esse movimento inicial do dentista e o que você recomenda para ele, logo assim de começo, que ele acabou de se formar? Quando acabou de se formar, eu recomendo experiência em outros lugares, não abrir um consultório de cara. Porque quando você abre o consultório de cara, você é sozinha e você não aprende com a experiência dos colegas. Eu falo que eu sou uma esponja, eu aprendo com meus próprios colegas. Eu amo dar aula porque eu sempre estou no meio de pessoas que sabem mais que eu, porque a minha equipe, quando eu componho uma equipe, eu tento pegar pessoas que têm expertise diferentes. Assim como eu vou trabalhar numa clínica. Vai ter um especialista nisso, vai ter um especialista em implante, em horta, eu sou uma recém-formada. Eu consigo caminhar em todas as especialidades e ter um aproveitamento. Foi assim que eu fiz. Eu trabalhava em clínicas grandes que eu conseguia aprender com os próprios especialistas e se tornar uma profissional melhor e ter um olhar melhor. Perfeito, porque eu vejo também muito daquilo que a pessoa às vezes começa a trabalhar dentro de uma clínica, mas às vezes ela está olhando muito a questão dos números já, do faturamento em questão, e ela já fica naquela, que isso eu vivenciei muito na pele. Nossa, eu estou trabalhando aqui, mas eu poderia estar ganhando mais. Nossa, eu estou trabalhando de determinada forma, mas eu poderia estar fazendo isso aqui melhor. Então acaba que essa ganância financeira de começo atrapalha o depois, né? Depois de você fazer uma construção de autoridade. Porque todos os outros segmentos, assim, de empreendedorismo, de qualquer área, tem aquilo de você simplesmente poder pular etapas. Tem vários segmentos que dá para você atuar como marketing, por exemplo, que necessariamente você não precisa de especializações, que é uma vivência. Agora, a área da saúde é mexer com vidas, a honra do profissional também de colocar em jogo, porque Sim. realmente se o profissional começa a fazer situações aí com que vai causar, como eu posso dizer, efeitos colaterais em um paciente, ele mancha ali a carreira. E saúde é realmente algo bem importante. E, doutora, eu queria também que você falasse, que possivelmente também profissionais que estão recém se formando vão estar assistindo o podcast, como é que é essa questão das principais dores que é levada para você ali quando os alunos começam a fazer uma aula com você? No caso, você como professora, quais são as maiores reclamações, queixas, dúvidas que eles possuem? Hoje em dia, o perfil do aluno mudou muito, que eu dou aula há mais de 10 anos dentro da área da odontologia, né? Hoje tem os filhos da pandemia, né? Os filhos da pandemia são os alunos que tiveram pouca prática clínica na faculdade.
E aí eles têm aquela insegurança daquela prática, mas eles têm muito know-how de marketing, Instagram, eles dominam. Tem muito aluno que ganha muito mais que eu e aprendeu ontem comigo, entendeu? Porque eu vejo que hoje o mundo está muito Instagram, né? Só que eles são super inseguros, me mandam mensagem, me ligam, porque tem a dificuldade da prática, porque não tiveram prática. Então eles buscam ali a faculdade igual eu para ter prática, eles buscam cursos práticos para poder praticar, mas esquece do conhecimento. Isso aí é uma coisa que eu tenho pegado no pé, tentar buscar mais conhecimento que não é só prática, né? Então, a dor deles mais é poder praticar. E o paciente, eu vejo que eles conseguem porque eles têm um manejo bem bom com o Instagram, com a mídia social, né? Mas eles não se sentem seguros para fazer o procedimento. E dentro desse contexto, dessa insegurança deles, que você como professora, o que você já viu, assim, que profissionais que são, assim, bons de Instagram e com falta disso, que aconteceram ali uma determinada intercorrência, alguma coisa, um pouco sobre essas coisas aí que eu... Como eu dou muito curso cirúrgico, já teve aluna que teve uma hemorragia no consultório e me ligou de vídeo, ao vivo ali, ó, o paciente está com hemorragia aqui agora, tá? E o que eu faço? Né? E eu longe. Então, tive que orientar a aluna a manejar ali o paciente ao vivo no vídeo. Então, já a aluna me ligar 1h da manhã. E, professora, atende o celular, mandando mensagem, atende, eu tô com uma intercorrência aqui grave, me ajuda. De eu ter que sair de casa e ajudar a aluna, já aconteceu. Então, assim, eu falo que a ignorância é santa, né? Porque você acaba sendo até audacioso em algumas coisas, né? Então, eles têm insegurança, mas ao mesmo tempo, como você falou, números, né? O paciente chega e fala assim, fechou, eu preciso daquele dinheiro. Aí ele vai lá e fecha. Aí ele está inseguro, mas ele não acha que não vai dar nada. Vou fazer aqui dentro e dar alguma coisa, né? E aí que é o perigo, né? Que tá as intercorrências aí. Tem uma frase que foi falada para mim, eu não tinha entendido. Estava inclusive soltando na internet, né? Que realmente o bom profissional, ele não é tão bom de Instagram. Essa frase foi uma frase que saiu. Por quê? A área da saúde, diferente das outras, vocês precisam estar estudando sempre. Sempre. A atualização, nova coisa que saiu, uma pesquisa nova, atendimento ao paciente, tem que estar fazendo ali, às vezes, pós-graduação e pós-graduação. Sim. Saiu uma notícia nova ali, você tem que pegar, sentar, parar, tirar tempos ali, às vezes, sacrificar um sábado ou um domingo para imergir em estudo. E a questão do marketing em si é de duas uma. Ou o Instagram do profissional de preferência não vai estar tão legal, ou se estiver muito bem, ele estiver muito ativo, está pecando nesse lado do estudo. Eu tinha achado isso até de forma grosseira, até estar próximo de vários profissionais e entender. Tanto que hoje eu só tenho vários profissionais que são profissionais que já têm no mínimo uns 10 anos de formação. Essas pessoas não têm tempo para blogueiragem. Não Por isso que é o formato, por exemplo, de podcast, a pessoa senta aqui, a gente constrói vários cortes, em momento específico vai lá, faz uma captação e tudo, mas esses profissionais, eles não têm tempo. Os melhores profissionais que eu conheci são os que menos têm tempo. Então, ali é um processo educacional de ir abrangindo, de estar junto, de estar ali próximo. Por quê? Por conta justamente disso daí. Então, eu já peguei excelentes profissionais jovens, assim, de 3 anos de formada, dominam tudo do Instagram, mas tinham dificuldade de falar ali para a câmera justamente pela insegurança. Nossa, mas como é que eu vou... A pessoa ela não consegue nem se posicionar. Você consegue dizer, eu sou especialista, eu sou boa nisso aqui, eu me formei nisso, eu tenho doutorado e tal, porque você teve aquele tempo de estudo. Agora, a pessoa que não tem isso, até mesmo diante das câmeras, ela consegue transparecer isso para as pessoas. Então, esse é um detalhe muito interessante. Os bons profissionais injetar energia em entrar logo, no caso, com o digital, tendo ali realmente o auxílio, porque vai acabar fazendo um processo de descompensação. E até porque, assim, eu mesma, assim, eu não dependo do digital para paciente, né? Não, meu Instagram mesmo eu acho que os seguidores meus é mais alunos, assim. São indicações. E o melhor paciente que vem é o de indicação, porque ele fecha. Ele veio indicado, ele veio seguro que ele quer você. O Instagram, ele vem muito por preço. Eu já patrocinei para ver o que dava. Veio vários leads, mas tudo ruim, querendo preço.
Não vindo por conta da doutora Jaqueline, eu vim porque você, tá? Alguns vieram de Instagram porque assim, ó, me acompanharam, tô te acompanhando há mais de um ano, eu vi que você estuda, eu vi que tua expertise é isso, aí eu quero você, porque eu tô te acompanhando e tô vendo que você sempre está estudando, isso acontece, né? Mas de patrocínio, esse não é o público que vem mesmo para mim. Porque não é o meu foco realmente, eu não foco em Marte, né? Eu acabo focando ali, estudando, também não tenho tempo. E às vezes o Instagram cansa, né? Tem dia que, meu Deus, aí eu tento, levo um mês bonitinho, e depois outro mês eu não levo, porque aí cansa de você estar ali, você vive sobre as telas, né? Você vive sobre o olhar das telas, né? Você esquece até de ver a natureza, a não ser você ver a natureza através de uma tela. Isso é verdade. E, doutora, eu falo até para você a respeito de um ponto muito interessante sobre esse viés do digital. Quando as pessoas estão ali tranquilo, passou uma blusa, uma roupa, ou algum evento, alguma cafeteria, passou ali, a decisão é rápida. O profissional da área da saúde não tem isso de decisão rápida, principalmente o cliente high ticket, o cliente que paga melhor, o cliente que investe. Ele segue o perfil do profissional e ele vai ficar acompanhando o profissional por um tempo. Por quê? Quando ele tiver noção da quantidade de informação, que eu até falei que a gente vai implementar isso lá no seu, trazer toda essa essência de quem você é para externalizar lá no perfil, quando ele já te passar um tempo assim acompanhando, analisar o seu trabalho, analisar o seu conhecimento, aí ele vai construindo uma base de, nossa, essa pessoa aqui é bacana. Gostei, tenho confiança tanto na parte dela como habilidade, me conectei com os valores pessoais dela, tenho essa segurança, porque querendo ou não a pessoa está depositando a vida. Independente de ser um procedimento mais complexo ou mais simples, tudo hoje tem risco. Então as pessoas elas precisam realmente ter esse processo de análise. Então ali através dos destaques, dos posts fixos, de toda a linha editorial que a gente constrói, é o que a gente vai estar mostrando isso para o profissional. Só que muitas das vezes o profissional que vem com essas coisas de viralizar e tudo, profissional da área da saúde que é bom, não tem dessa. De ficar ali tempinho, produzindo um monte de material viral. Não é assim. É um processo, é uma jornada. E acaba que vai construindo uma marca pessoal. Depois chega um momento que é consequência. A sua imagem já foi tão vista, as pessoas já estão te acompanhando há 1, 2, 3 anos, e aí já entra naquele efeito manada. O efeito manada as pessoas já sabem quem você é. Aí vai começar a realmente vir um limbo de pessoas e todo mundo já vai entender pelo seu posicionamento. Ela tem doutorado. É mais de 17 anos, já deu aula para tudo quanto é tanto de lugar. A pessoa ela já cria uma associação na precificação. Uhum. Então, ela só vai mandar mensagem para você quando ela tiver ali uma coerência de, nossa, interessante, essa daqui, vou mandar mensagem, mas já é sabendo, não, é uma precificação diferenciada, sabe? Uhum. Então, assim, doutora, outro ponto que eu queria saber de você é sobre quais são as outras questões, além de intercorrências, que os alunos mais te perguntam ali. Que mais me pergunta os alunos? Os alunos, eles têm, o maior medo deles realmente ainda é a intercorrência de fazer o errado, de sofrer um processo, isso aí é o que mais eles têm medo, né? E me pergunta assim, o que mais sai, olha, no seu consultório o que você mais vende? Qual que é o procedimento mais vendável? Então isso aí eles me perguntam também, qual que é o procedimento que mais sai, né? Então é mais basicamente isso, mas o medo deles o medo maior é a intercorrência. Doutora, isso de intercorrência é até uma coisa que eu falo que por conta de estar mais aí há 14 anos dentro da área da saúde, 15 anos, que eu via muito isso e eu sempre tive muito o medo. Eu até falei que assim, preciso fazer a minha blefaloplastia faz muito tempo. Aí depois que eu conversei com a doutora, que ela falou tudo quem ela é, eu falei, doutora, achei quem vai fazer a minha blefaloplastia, vai ser você que vai fazer. Inclusive até minha sogra precisa fazer lipo de papada, tá? Já vou te apresentar, eu falei de você para ela. Então assim, quando eu vi ali sobre você que eu conheci, na minha cabeça já deu aquele estalo. É você, vai ser ela que vai cuidar ali, vai fazer a sua blefaloplastia. Tá aqui para eu fazer, muito tempo. E o porquê eu falo isso? Assim como eu te olhei dessa forma, eu também fiz um procedimento cirúrgico que foi a lipo de axila e coloquei a prótese mamária. Eu fiz com um médico que é de outro estado, viajei para lá, aluguei um apartamento lá para ficar 15 dias, fiz toda a minha cirurgia por lá, por conta que eu fiquei acompanhando ele no Instagram 2 anos. E na época que eu fiz, a precificação dele ali estava bem alta, assim, comparada ao que é normal, uns 25, 26 mil, sendo que não tinha mamoplastia nem nada, era só realmente a colocação da prótese e tudo. Mas eu ganhei confiança em toda a construção que ele estava trazendo. Ele conseguiu trazer tudo de quem ele é, os valores dele como pessoa, porque cria toda uma diferença. Sim. Às vezes o profissional fica muito preso só nas graduações, e isso é muito importante,
Só que quando a pessoa vê no digital também uma profissional que é posturada, que no seu caso você é casada, você tem filha, você tem esse amor pela família, essa questão de uma construção que hoje você até falou, né, que eu perguntei se você ainda estava dando muitas aulas, você falou que depois que se tornou mãe teve uma mudança, inclusive a gente vai falar sobre isso. As pessoas olham de uma forma diferente. É diferente que às vezes você vai entrar no perfil de algum profissional, você está vendo ele ali na noitada, no final de semana, na balada. Na hora que eu olho aquilo ali, eu já tem medo. Você já tem um certo receio. Agora, toda essa construção, tanto da faceta pessoal quanto da faceta profissional em conjunto, isso aí já cria um aglomerado a ponto de você falar, eu quero ela. E o preço, ele já não vai ser uma objeção. Sim. É que nem como eu falo, quando eu fui buscar o meu profissional lá para fazer, eu não podia pagar na época. Eu fui juntando na época, já tem mais de 4, vai fazer uns 4 anos quase. Então eu fui juntando ali, porque eu falei, não, eu quero ele. Eu já coloquei na minha cabeça que eu quero ele. Então acaba que é dessa forma, você vai conquistar o cliente e mesmo se ele ainda não for o cliente, ele vai se preparar para aquele movimento. Entende? Então, doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre agora rotina. Eu já sou conectada com muitos profissionais, como eu disse, e eu noto que às vezes tem muitos profissionais que vivem reféns do mocho o dia inteiro. Não conseguem conciliar a rotina e às vezes até mesmo não tem noção de precificação dos seus próprios serviços, fica ali muitas horas atendendo, tem dificuldade dessa questão de controle financeiro e a família fica negligenciada. Às vezes só consegue ver o filho na hora de dormir. Então eu queria que você trouxesse da sua rotina de antes de ser mãe e depois que você se tornou mãe. Como que foi esse movimento? Mudou muito. Eu trabalhava 12 horas por dia de segunda a sábado. E eu era, viciada em trabalho. Se tivesse paciente, 7 horas da manhã eu atendia. Se era 11 horas eu atendia. Era viciada. Quando eu tive minha filha, eu cortei. E aí, quando eu viajava muito para dar aula, a cada 3 dias eu estava numa cidade diferente. Eu cheguei a viajar 20 dias no mês e ficar só 10 dias no consultório. Eu trabalhava quase sem folga, né? Então, eu tinha uma rotina muito incansável, assim. Mas eu era mais nova também, né? Depois da minha filha, eu decidi parar de viajar tanto. Eu ainda viajo bem pouco e levo ela. Geralmente eu levo ela. E no consultório eu diminui bastante. Então, assim, eu tento ficar as manhãs com ela. Aí, quando não dá, eu levo ela para a escola. Sempre tento levar e buscá-la. Não trabalho até tarde. É 1 ou 2 vezes na semana que eu trabalho até tarde. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito grande. Mas isso quem me deu também foi a harmonização e as cirurgias. Porque eu posso marcar uma cirurgia no dia, ou 2 cirurgias no dia. Você já me programa, não marca mais nada, não quero. Só marca depois. Mas a agenda está apertada, não interessa, eu tenho a minha família para cuidar. Tá? Então, hoje a minha filha é uma prioridade. Tá? Então, assim, eu consigo conciliar. Às vezes aperta, eu não tenho uma rotina, assim, a segunda e terça eu estou no consultório, eu não tenho, porque eu dou aula. Então, assim, tem semana, tenho rotina que toda última semana do mês eu estou lá no Iowa, no Style, dando aula, que é quarta, quinta, sexta e sábado. Mas eu dou aula em outros lugares. Né? Então, às vezes eu dou aula online, às vezes eu estou no consultório, ou às vezes eu faço cirurgia fora do meu consultório, em outros consultórios de colega ou de aluno que me chama, eu vou lá e faço cirurgia. Então, eu tenho não é bem uma rotina, né? E eu consigo ali gerenciar a minha família nisso. Ou também eu falo, hoje eu vou pegar folga, falo para a secretária, não, hoje eu vou tirar folga que eu vou sair com a minha filha. E estou tentando não trabalhar nos sábados, né? Buscando. Nem sempre eu consigo. Perfeito. Então eu consigo. Doutora, teve um ponto que era bem interessante, que na minha cabeça me via assim um viés que eu achava que a doutora era solteira. Depois que eu vi aquela casada, eu fiquei, gente, como é que ela consegue ainda conciliar todo esse contexto? Porque assim, muitas profissionais às vezes negligenciam, eu falo que eu vejo, negligenciando o casamento, tempo ali de qualidade, além do tempo com as filhas, além do seu próprio autocuidado, né, que é o de se nutrir para que esteja bem. Tem muitos profissionais hoje que a gente vê que é muito raro não ter alguém que já deu um burnout, alguém que deve estar com crise de ansiedade, ou uma pessoa que está... Eu já vi uma dentista que, inclusive, eu conversei com ela semana passada, ela teve que fazer uma cirurgia daqui. Do tanto que trabalhou. Uma tendinite. Exatamente. E uma outra pessoa foi da coluna, do tanto que trabalhou e dessa questão de autocuidado. Então, eu queria, assim, saber como você, assim, lida com esses momentos, né?
com a questão da sua Isso, vida pessoal? Graças a Deus, na minha genética não tem depressão e ansiedade, então eu não tenho. A minha secretária, quando me conheceu, falou assim: doutora, você toma remédio ou você é calma assim por Deus? Eu falei: por Deus. Então não tomo medicação de ansiedade, depressivo, não sou. Então eu tenho essa calma mesmo, tranquilidade. E eu arrumei um marido que tem a vida igual a minha, né? Parecida. Meu marido, ele é engenheiro mecânico, mas ele ficou 10 anos trabalhando numa multinacional, não estava feliz e resolveu fazer medicina. Então, hoje ele faz medicina. A carga horária de quem está fazendo medicina é das 8 às 10 da noite, não tem tempo. Então, ele também não tem tempo. Então, isso é ótimo. E os dois são nerd, a gente brinca que a gente é nerd. Nosso segundo encontro, a gente falando de ciclo de Krebs. Quem não sabe, é bioquímica, sabe? Então, é coisa da bioquímica, ciclo de Krebs. A gente estava conversando sobre isso. Então, é um cara que complementa porque ele anda como eu, né? A gente estuda juntos, a gente está sempre juntos. Nas horas que as pessoas se separam para estudar junto, a gente acaba estando junto nessas horas. Né? Então, ele entende a minha vida corrida porque ele também tem uma vida corrida. E tudo tem um propósito, né? Essa construção, então, disso tudo unido ali, acaba que também ajuda você a ser uma boa profissional. Porque, às vezes, a gente vê muitas profissionais que estão se dedicando e os parceiros estão indo por um outro caminho de vida, tem coisas ali distantes. E acaba que, às vezes, a mulher ela quer se dedicar mais à carreira para crescer profissionalmente, acaba deixando ali defasado. Inclusive, é onde acontecem, infelizmente, muitos e muitos divórcios por conta dessa separação. E, doutora, eu queria saber agora sobre questão de cuidados com a tua saúde diário. Como que você faz isso? Porque, como eu falei, né, tem muitos profissionais que trabalham o dia inteiro, às vezes pulam ali horário de almoço, fica ali sobrecarregado, aquela coisa de paciente, aquela vivência, chega em casa, toma aquele banho, dorme, come qualquer coisa. Então, eu falo que eu já vejo tantos profissionais com N problemas de saúde por conta de estar ali, cuidando da saúde dos outros, mas acaba negligenciando a dela. Isso é verdade, eu não vou negar o que acontece. Às vezes eu entro no centro cirúrgico, 14 horas no centro cirúrgico, e não dá para comer. Às vezes eu faço jejum de 14 horas, tá? Então eu acabo fazendo aquele jejum intermitente, que uns são contra, outros são a favores, né? Mas eu mantenho o meu peso assim, né? Porque eu acho que eu como bastante. E eu tento não comer coisas ruins, né? Muito glúten, muita glicose. Falando da minha área, vamos falar de glicose, né? A glicose envelhece, porque ela é como se fosse um caramelo no teu colágeno. Ela pega, carameliza o teu colágeno, o colágeno ele fica duro e quebradiço. Então, o seu corpo vai lá, forma um colágeno maravilhoso. Aí você come glicose, come açúcar, ele vai lá e quebra esse colágeno, ele não dura nada. Então, você vai ficar mais flácida e mais enrugada. Então, quanto mais açúcar você comer, mais você vai envelhecer. Eu estava procurando um motivo mais prático para minha cabeça para evitar do açúcar, você acabou de matar a charada. Outra coisa também, até para procedimentos, eu falo para os meus alunos, quando você vai vender um bioestimulador, você tem que pensar muito bem na alimentação do seu paciente. Se ele é um paciente que come muito açúcar, você vai vender um procedimento caro que não vai ter quase resultado. E ele vai pôr culpa no seu procedimento e, na verdade, é a alimentação dele. Então, por isso você tem que olhar o paciente, não somente o procedimento que ele precisa, mas a qualidade de vida que ele tem. Tá? Então, isso é muito importante. A primeira vez que eu escuto isso. E olha que eu falo com profissionais todos os dias. Gente, eu tô chocada. Sim, então, é bem colágeno, importante. açúcar. Sim, é bem ruim. Então, eu tento evitar uma coisa que é inflamatório, né? E o glúten. O glúten é inflamatório também, né? Então, e tem muitas pessoas, o meu marido até que estava estudando, falou que mais de 60% da população vai ter ou tem intolerância à lactose, ou leve. Então, o leite aí também, às vezes a pessoa sente um estufamento ou uma dor de cabeça diária e nem sabe que é o leite, né? Meu marido é intolerante à lactose, ele tem enxaqueca, ele tinha dor de cabeça, não sabia por quê, e era do leite. Então, muitas pessoas têm esse tipo, eu tento evitar, né? Não vou falar que eu não como, eu sou feliz. Comer é bom demais, mas que eu puder evitar, eu evito esse tipo de comida. No meu dia a dia, eu tento comer, eu gosto muito de verduras, legumes e proteína, gosto demais. Em relação à atividade física, é um pecado que eu tenho. Eu fui bailarina, como eu já te disse, né? Por muitos anos, bailarina clássica, dancei fora, tudo. Viajo desde os 14 anos dançando, né? Fiz por 9 anos. Aí eu deixei o balé para ser dentista.
né? Depois do balé eu fiz circo. Então eu sempre fiz atividade física. Só que o dia a dia faz com que eu não consiga ter uma atividade física que exige que eu esteja lá segunda e quarta e sexta. Então eu consigo fazer só uma academia, uma musculação, que também é essencial para o envelhecimento. Por quê? Você hipertrofiando o músculo, você tira a gordura e estimula o osso a não ter osteoporose. Então, a academia é essencial. É para o velho, para o novo, essencial. Então, o músculo, ele hipertrofiando, ele estimula o osso a se formar. Se você perde o movimento do músculo, o osso começa a reabsorver. Aí dá osteopenia, osteoporose. Então, a musculação, ela é essencial. E percebe outra coisa, se você hipertrofia o músculo, a pele fica lisa. Já viram na academia aquelas senhoras que você olha assim, que eu brinco que é camarão, você corta a cabeça, né? Aquela. Então, assim, você olha, o corpo é de menina nova e você vê envelhecida por conta do rosto e da mão, né? Então, o que acontece? Você hipertrofia a musculatura, fica com a pele lisa. Mas por que as pessoas da academia envelhecem no rosto? Porque as pessoas, elas entram numa dieta hipocalórica demais, começa a usar anabolizante ou alguma outra coisa e começa a perder gordura da face. E uma das primeiras gorduras da face que ela perde é essa aqui. Aí fica aquele olho profundo, aquela olheira profunda. Isso é bem comum de quem faz muita corrida ou quem faz atividade, tem pouca gordura no corpo. Acaba envelhecendo nesse aspecto. Graças a Deus, quando eu tirei as minhas gordurinhas do rosto. Então, assim, começa a perder essa gordura superficial. Diferente da gordura da bola de Bichat, né? A gordura da bola de Bichat é diferente. Ela, você nasce com X... na literatura, em média de 10 ml, você nasce e morre com aquele tanto. Ela não hipertrofia, porque ela está dentro de uma cápsula. Eu amo estudar gordura, né? Então, assim, a gordura, ela vai para onde ela tem espaço. Eu até brinco com os alunos. O dedinho começou a engordar é porque tá insistindo na engorda. Porque vai engordar onde ela tem espaço, na barriga. Ah, se eu usar uma cinta bem apertada, eu vou ter barriga? Não. Ela vai engordar na sobra do sutiã. Porque não engorda onde o sutiã está apertado, engorda fora do sutiã. Ela vai onde ela tem espaço. Onde ela tem espaço, ela engorda. Então, a gordura funciona assim. A bola de Bichat, ela é encapsulada, então ela não engorda, ela mantém ali. E quando a gente faz a bichectomia, que é um das questionamentos, né? A gente não remove ela inteira. Ela é dividida em porções, né? Em porções. A gente remove só a parte bucal, que ela não está ali estruturando nada, ela não está sobre um osso, ela não está sobre nada, ela só pega peso. Então, a gente tira somente essa parte da porção bucal. Então... Que aula, que aula. Nossa, doutora, eu não sabia de nada dessas coisas. Agora, uma coisa que eu vou te falar, isso aprende nas formações que você fez ou é busca além que você faz? Então, como eu dei aula, né, eu dou aula desse assunto, eu acabo trazendo isso para os alunos. Eu gosto muito de aprofundar nas minhas aulas, né, o conhecimento, trazer realmente várias evidências científicas. Não adianta eu falar o que eu acho não importa. Tem que importar a evidência científica. O que a ciência me traz, que o achismo não te traz, não leva a nada, tá? Então, eu vou lá fazer embasamento científico. Então, X autores concordam com isso. Eu concordo com ele. Eu posso fazer diferente, mas eu tenho que falar, eu faço diferente, mas porque tal autor também faz diferente e funciona. Então, tem um embasamento científico disso. Agora, uma coisa que eu vou te perguntar, isso em questão quando o paciente está ali na sua frente. Você me trouxe essa explicação aqui. Isso que você acabou de falar, você também passa para o seu paciente Sim. quando ele chega para trazer? Porque eu falo assim, muitas das vezes a gente chega para fazer procedimentos e tudo, eu já fui buscar várias clínicas estéticas para entender como que funcionava, né? Eu queria fazer um monte de coisa já. E aí, às vezes, né, fala a respeito sobre a nossa dor, mas não tem esse explicar no sentido de, nossa... Olha só o que pode acontecer com a questão da pele, a questão de estar comendo açúcar, você vai colocar colágeno, mesmo que está enxugando gelo. Isso nunca foi falado. Então, por isso que foi até a minha pergunta se você ensina para as pessoas, porque eu acredito que isso os profissionais teriam
demais assim que passar para o próprio paciente, porque isso inclusive agrega mais autoridade e inclusive também o profissional, a pessoa, né? O paciente vai preferir aquele perfil de profissional que está trazendo aquela instrução, porque a partir do momento que a pessoa ela entende o porquê e como que aquilo ali vai afetar, é o momento como ela consegue tomar uma melhor decisão e até mesmo para melhor qualidade de vida. Então, muito, muito bom, doutora. Adorei esse ponto. E, doutora, como que foi assim, né? Trazendo toda a tua trajetória, eu quero fazer uma seguinte vertente. Desde quando que você começou a dar aula no IOA e como que você chegou até o IOA? O IOA foi um convite que eu recebi do IOA na primeira turma de bucomaxilo, que foi uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos atrás, que eu vim dar aula de lipoaspiração de papada. Tá? Essa foi a primeira aula. Eles não tinham tido ainda, foi o primeiro contato com o IOA Balneário. Aí dali receberam outros convites, eu sempre fui professora convidada da equipe. Aí veio o primeiro coordenador, que eu estava como professor convidada. Aí no terceiro coordenador já estava fazendo parte da equipe, até me convidarem agora para fazer a parte da coordenação da bucomaxilofacial, tá? Então, a rede IOA de Balneário. Agora, os outros IOA, eu já dou aula, já tenho mais de uns 7 anos nas outras redes, tá? Eu já dei aula no IOA Chapecó, no IOA Blumenau, já dei aula no IOA lá de João Pessoa, de outras cidades, tá? Perfeito. E, doutora, o que representa, que você falou que sempre quis dar aula, mas assim, o que para você representa a educação nessa questão de ensinar? O que é que representa para você, se você pudesse descrever em palavras? Eu falo, é um dom, né? A aula é um dom. Você tem amor a dar aula, né? Eu gosto que as pessoas saibam mais do que eu sei ainda. Eu sempre falo, até comentei com vocês, eu fico feliz quando um aluno supera o seu mestre, né? Aí você vê que você é boa mesmo, porque o seu aluno está se tornando melhor que você. Então, porque você é boa no que faz e consegue ensinar e passar até a mais, né? Então, eu amo ensinar por saber que ele vai ser bom naquilo que faz e eu estou deixando um legado, entendeu? Faço a diferença. Eu tenho muitos alunos que falam assim, nossa, eu não sou nada, hoje eu sou o que sou porque é por causa de você. Eu tenho uma aluna que eu falo que ela é minha pupila, né? Sempre comento dela. Eu ensinei lipo para ela. E ela veio 4 meses depois, fez uma homenagem para mim na pós, falando que eu mudei a vida dela, que ela tinha dificuldade financeira, hoje ela não tem mais dificuldade financeira, que eu mudei totalmente a vida dela, tanto de profissional, de financeira, de se encontrar na cirurgia. E sempre assim, aí ela fez na pós-graduação de harmonização uma homenagem, aí ela se formou como buco, eu fui banca do TCC dela, ela fez uma outra homenagem para mim, chorou, falou assim, eu tô aqui hoje apresentando esses mais de 1000 casos de lipo por conta da Jaqueline, dessa professora que me ensinou, pegou na minha mão, aí tem a foto da primeira lipo dela. Então, isso eu fico feliz de poder proporcionar isso, entendeu? Eu mudei a vida da pessoa através do meu conhecimento. E o interessante é que essa mudança que é feita na vida da pessoa é algo que muda a qualidade de vida dela, vai impactar na vida dos filhos dela, vai impactar na vida de alunos, se ela for dar aula depois. É todo um grande processo. Então, eu acredito naquela questão de ser gratificante. E, doutora, como que é a questão agora com o teu paciente? Quem é o teu perfil de paciente hoje que você atende no consultório? Perfil de paciente que busca naturalidade, né? Pacientes que quer transformação, eu quero uma boca de salsicha, eu tenho dificuldade. Boca de salsicha. Que quer exagero, aí eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu gosto de paciente que buscam naturalidade, né? Não buscam... Hoje em dia, tem muitos pacientes com dimorfismo. O que é dimorfismo? Ele olha no espelho e não se vê. Né? Ele sempre quer mais, nada está satisfeito. Esses pacientes não são bons, né? Candidato, eu sempre falo para os alunos isso. Tem paciente que ele olha no espelho, ele está magro, ele se vê gordo. Então, isso é dimorfismo. Aí, na minha área, eu tenho uma boca, eu acho que ela está pequena e já está grande.
né? E ele quer mais, mais, mais. Aí eu brinco, eu não vou estar com uma paciente com uma boca minha andando desse jeito, né? Toda grande. Então, os pacientes que me buscam hoje são pacientes que procuram naturalidade, que se comunicam comigo, com o meu perfil, né? É bem comum isso. Você procura igual você falou, você procura um profissional que pareça com você. Que divide da mesma visão, Sim. que tem aquela questão dos mesmos valores. E, doutora, qual que é o tempo assim que você recomenda para uma pessoa começar a fazer procedimentos? E quais? Aí depende muito da sua dor, da sua queixa. Por exemplo, eu vou falar de harmonização. Vamos falar de harmonização. Ó, eu não tenho lábio, o lábio é muito fino e eu queria ter lábio. E é uma menina de 18 anos, maior de idade. Tudo bem começar com lábio. 1 ml não é nada. Eu falo para o meu paciente, um sachê de ketchup é 8 ml. Então 1 ml é nada. É bem pouco. Um sachê de ketchup é 8 ml? 8 ml. Que é nada. 1 ml é um cisco. Interessante. Então, 1 ml numa boca não vai fazer diferença, assim. Não vou entregar uma boca de linguiça, né? Então, começar com menos é mais, né? E pacientes jovens, eu nunca recomendo fazer muitos procedimentos, porque vai envelhecer. Em vez de rejuvenescer, vai envelhecer. Fica com cara de mais velha. Tem uma aluna, né, que ela colocou muito preenchimento, ela falou, eu não mudei tanto. A hora que ela pegou a foto dela antes, eu tirei a foto dela depois, falei, você acha que você não mudou? Você tá com cara de mais velha. Aí ela foi lá e tirou os preenchimentos dela. Porque realmente começa a ficar no padrão e ficar no padrão daquela mulher empoderada mais velha. Então, pacientes jovens, eu nunca recomendo fazer muitos procedimentos. Em relação a colágeno, tá? Bioestimulador de colágeno, o jovem não precisa estar com colágeno em dia. Até os 35 anos, sua fábrica ali está boa. Você pode fazer o quê? Uma hidratação, uma nutrição da pele, porque nós moramos num país tropical. É muito comum a gente ter uma pele mista. E a gente sofre com isso. Tem paciente que tem mais tendência a seca. A pele seca tem mais tendência a ter rugas. Então, merece uma hidratação. Ah, mas doutor, eu passo Nivea, eu passo aqueles cremes. O que o creme faz? Ele faz uma barreira para você não perder água. Vai hidratar? Vai. Mas às vezes ele está precisando de uma hidratação mais lá profunda. Então aí a gente usa o quê? Um skin booster para hidratar, para melhorar a qualidade, os poros da pele, fazer uma nutrição da pele. Então isso é legal. Gosto muito da medicina regenerativa, do PDRN, Exossomos, que ele faz uma entrega muito boa, regenera a pele com qualidade, sem transformar, sem agredir, sem efeito colateral. O PDRM é o esperma de salmão? Isso, o DNA do salmão. Utilizam esse nome feio, né? Eu prefiro o DNA, tá mais bonito. É porque o que eu comecei esse nome, você falou o nome, eu falei, qual que é o... Tá, é DNA salmão, fica mais chique. Então, ele vem, o composto, hoje o PDRN no Brasil, ele vem com ácido hialurônico e niacinamida. A niacinamida é um clareador e o ácido hialurônico é um hidratante. E o PDRN, que é o DNA do salmão, o que ele faz? Ele estimula a cicatrização. Ele era usado para fazer cirurgia cardíaca. E eu estou numa pesquisa com ele, né, junto com um comitê científico dele, do Brasil, que está fazendo em pacientes de pé diabético que estão para amputar os pés, e nos 60 pacientes em Uniarárias, e está passando o PDRN e está ajudando a regenerar o tecido. Gente. Então, assim, ele tem um poder de regeneração muito grande. Então, o PDRN é um dos seus serviços? É um dos meus serviços. Ai, eu gosto muito de trabalhar nessa linha de regeneração, né, tecidual. E o Exossomos também é uma linha de regeneração. Então, para pacientes jovens, tratar muito assim, depende da sua dor. Você veio com uma pele maltratada. E jovens hoje em dia fuma, bebe, não cuida da pele, toma muita glicose. Então, acaba tendo um envelhecimento de pele mais rápido. Que a gente tem 2 envelhecimentos, né? O extrínseco e o intrínseco, o cronológico e o que é de ação externa. Sol, 80% do nosso envelhecimento é causado pelo sol.
Aí eu morava em Curitiba, eu não tomava sol, eu brinco que agora eu vou envelhecer mais rápido, né? Em Curitiba minha pele era branca, não tinha nenhuma mancha. Agora que eu tomo muito sol, começa a aparecer mais mancha, né? E então, assim, o sol envelhece demais. Então, vou tratar a dor do meu paciente. Então, não posso falar assim, ó, comece a fazer procedimento tal idade. Eu não sei. Às vezes eu pego assim, eu vejo lá, pego o paciente de 20 aninho, 21 aninho, que tá com a pele já maltratado, com uma pele de 30 e pouco. E eu tenho mulheres, eu tenho uma paciente maravilhosa, de 50 anos, que ela não tem uma ruga, ela não tem nada, a pele dela é maravilhosa, que é uma pele tratada, e ela tem 50 anos, ela dá um baile e um monte de menina de 25. Então, depende muito da dor do meu paciente. Então, por isso que eu falo, eu tenho que tratar a individualidade. Tem tudo isso, né? De onde é que essa pessoa é, como é que é o estilo de vida dela, pega muito sol, não pega sol, o que ela alimenta, o que ela come. Todo é um contexto complexo. E, doutora, nossa, dá vontade de fazer trocentas perguntas por mim. Poderia ter 10 horas de conversa aqui. Nossa, você tem uma didática incrível. E eu acredito, assim, que os seus alunos são extremamente privilegiados de ter você como professora. E também como profissional. Doutora, eu queria que você trouxesse, assim, para a gente fechar aqui, um ponto bem interessante. Como que você vem olhando a questão da odontologia mais adiante, a odontologia do futuro? O que você acredita que está vindo de novo, que já seria interessante para os alunos, ou até mesmo os próprios dentistas já atuantes aí já há um bom tempo, começarem a olhar? Medicina regenerativa. Certeza, sim. Hoje eu estou falando de células-tronco aqui e ninguém sabe, né? É muito novo. 2022 começou a lançar. Eu vi o Dr. Robert Way, aquele lá, de Dr. Hollywood, falando há muito tempo. Só ele, mas aqui nunca... Então, assim, lá fora já está muito mais evoluído. Daqui a pouco você vai chegar no seu dentista e vai falar assim, vou fazer um implante e eu preciso de um enxerto ósseo. Vamos tirar a tua célula-tronco, vamos tirar aqui da gordura de algum lugar... E vamos mandar manipular lá no laboratório e vai cultivar osteoblasto, que é a célula que forma osso. Aí ele vai te entregar uma seringa de célula de osso. Aí você injeta a célula de osso e formar osso. Já tem isso fora do país. Tem um artigo que tinha uma fenda na calota craniana e foi injetado osteoblasto, fechou a fenda sem efeito colateral nenhum. Formou osso. Já tem artigo mostrando prótese perfurada reabsorvível de amputação que impregnou de osteoblasto e formou um membro e reabsorveu a prótese e formou um membro novamente. Então, isso é a evolução da medicina e da odontologia. Entendeu? Incrível. A medicina regenerativa. Então, isso vocês vão ouvir falar muito ainda. E está muito na área da odontologia e da medicina. Muito na área. Porque a gente consegue coletar essas células. E existe alguns laboratórios já que têm essa tecnologia de você poder coletar e separar as células. Perfeito. Doutora, para a gente fechar aqui, por mim eu deixaria assim para fazer milhões e milhões de perguntas. O que representa para você hoje o IOA na vida dos alunos? O IOA ele é transformador e eu falo que o IOA é audacioso, né? Ele colocou uma dupla certificação. Ele colocou a buco com a ROF junto. A buco eu falo que é o último degrau do dentista. Por quê? O dentista está com problema, ele manda para o buco. E ele colocou harmonização junto ainda. Então é um curso extremamente completo, complexo e que transforma vidas e carreiras. Então, o IOA hoje, para mim, ele é transformador de vidas e carreira. Perfeito, doutora. Gente, é com um prazer que eu finalizo hoje o podcast com a doutora Jaqueline Silva. Eu amei entrevistar ela e já avisando que eu vou trazer ela mais vezes, porque daqui virou vários gaps de questões curiosas. Então, até logo. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.